Muito bem, obrigado, Pablo. Então, boa tarde. Esta segunda sessão do Seminário Permanente de Estudos Islâmicos na Universidade Lusófona, nomeadamente pela organização da linha de investigação Herança e Espiritualidade Islâmica. Eu sou Fabrizio Buscaglia, coordeno esta linha de investigação e hoje temos o privilégio, o grande prazer de termos o professor Pablo Beneito, da Universidade de Múrcia e coordenador, presidente da MIAS Latina, portanto, da Associação de Estudos sobre Ibn Arabi, que faz converger estudos e iniciativas sobre Ibn Arabi em todo o mundo chamado latino, portanto, com uma convergência de 4 línguas. Temos o castelhano, Pablo, o português, italiano, se calhar são 3 línguas, pelo menos. Antes de começarmos a sessão, queria partilhar convosco, de facto, algumas informações de contexto sobre esta palestra. Portanto, tal como estava a dizer e estou agora a mostrar-vos, esta é a segunda sessão do nosso Seminário Permanente de Estudos Islâmicos, que consta de uma palestra ou um evento em cada mês até dezembro deste ano, salvo agosto. Portanto, já tivemos uma primeira sessão, hoje temos a sessão sobre Ibn Arabi com Pablo Beneito. No próximo mês, em junho, está agendada a conferência do professor Mostafa Zekri sobre as traduções do Alcorão na língua portuguesa, no dia 18 de junho. Convido-vos a irem ao site da Universidade Lusófona, nomeadamente da área de Ciência das Religiões, para consultar este cartaz, e são sempre bem-vindos. Os eventos são todos gratuitos e de participação livre. Supostamente serão todos via Zoom, através deste mesmo link. Quero também dizer que temos parcerias de primeiro nível para este ciclo, nomeadamente a Biblioteca Nacional de Portugal, a Fundação Islâmica de Pambela e a MIAS Latina. Já estava a falar disso e agora vou mostrar o site da MIAS Latina, ou seja, da Associação de Estudos sobre Ibn Arabi, nomeadamente dos países e das línguas chamadas latinas. Podem ir ao site ibnarabisociety.es e aqui encontram muitíssimos recursos, informações, textos, links, imagens, projetos, conferências. E tem também uma página, não é uma página, mas é uma inteira área do site dedicada a Portugal e outra ao Brasil. Se forem na área dedicada a Portugal, através do clique na bandeira, como estou a fazer eu, podem ver inclusivamente as notícias de Portugal e as notícias do Brasil. Se nós clicarmos nas notícias de Portugal, vamos logo ver hoje a informação sobre esta palestra, cujo título é O Sufismo de Ibn Arabi, Polivalência dos Símbolos e Transparência das Figuras. Aqui encontram várias informações sobre as nossas atividades, aqui em Portugal. Digo nossas porque tenho também o grande prazer de ser o coordenador para as atividades da MIAS Latina em Portugal, sob a coordenação do Pablo Beneito. E, por exemplo, uma iniciativa que é para nós, de facto, muito, muito importante, é o Círculo de Leitura Ibn Arabi. Ou seja, um momento de partilha, de leitura de textos de Ibn Arabi, este grande mestre sufi, uma leitura livre, comentada, que até a pandemia fazíamos fisicamente. Agora, neste momento, estamos em reformulação deste projeto, mas quem tiver interesse, peço por favor que me contacte, porque vamos retomar em breve, se Deus quiser, esta linda oportunidade de partilha da obra de Ibn Arabi. Obrigado por terem ouvido esta contextualização. É para nós, de facto, importante pôr-vos a par de tudo o que estamos a fazer. E é para mim, de facto, uma emoção hoje ter aqui, para além de um grande amigo, mas sobretudo um grande especialista, um dos maiores no mundo, na tradução, na edição e no estudo da obra de Ibn Arabi. Ibn Arabi, estamos a falar de uma das grandíssimas autoridades da espiritualidade universal, nomeadamente do sufismo, portanto, da mística, do esoterismo e da espiritualidade islâmica, mas eu deixo de falar
porque mais importante é agora deixar a palavra ao Pablo Benedito. Quero ainda fazer uma breve apresentação, apesar dele não precisar de apresentações, porque é uma figura tão relevante, mas para quem não o conhece, quero ainda dizer que ele é professor catedrático no Departamento de Tradução e Interpretação da Universidade de Múrcia, é doutor em Filologia e Estudos Árabes e Islâmicos pela Universidade Complutense de Madrid, é um dos maiores tradutores e especialistas internacionais e académicos sobre Ibn Arabi, sendo, tal como já disse, o coordenador da Ibn Arabi Society Latina. Eu passo-te a palavra, Pablo, obrigado, muito obrigado pela tua presença e podes começar, estamos a ouvir-te. Depois haverá também tempo e espaço para um debate, digamos que no máximo iremos até às 8 horas de Lisboa. Obrigado a todos e bem-vindo, Pablo. Muito obrigado, Fabrício. Eu vou tentar falar em português, mesmo que eu devo pedir desculpas por os erros e as limitações do meu bracinhão, mas acho que vai facilitar a compreensão. Começaria por falar que só um momento agora. Começaria para agradecer certamente o equipe organizador, especialmente você, por essa oportunidade de colaboração com essa iniciativa de seminário tão interessante que vocês já vêm organizando vários anos atrás, e que é muito importante no contexto da língua lusa. Então, vamos lá. Para começar, enfatizar o que você já falou da importância do autor que vamos comentar agora, Ibn Arabi de Múrcia. Pode-se falar com certeza que não tem outro autor comparável a ele em importância, em difusão, em atualidade, em repercussão no mundo inteiro depois da sua obra. O caso do Ibn Arabi na cultura andalusí é único, né? Então, na península desse tempo não tem outro que poderia se comparar. Nem a repercussão da obra de Averroes ou de Ibn Hazm ou de qualquer outro pode ter tá na mesma dimensão. Ele é também, talvez, para mim, certamente, a principal figura literária. Eu não acho que tenha na cultura andalucina um outro poeta que tenha produzido uma poética tão especial, tão pessoal, mais uma vez com essa repercussão na literatura posterior do mundo islâmico da língua árabe. A mesma coisa poderia talvez se falar, ele seria dos poucos grandíssimos representantes da cultura islâmica do mundo, então se poucos outros teriam o nível de impacto ou a grandeza de pensamento e de expressão literária desse nosso autor Ibn Arabi. Bom, isso só para motivar o seu interesse nessa figura, o que eu quero deixar claro aí é que ele não é só um outro pensador, um outro exponente ou um outro representante da experiência do sufismo, mas que talvez com muita justiça ele tem sido chamado pela tradição sufi depois como a Sheikh al-Akbar, o máximo mestre, o Dr. Máximos, né? Isso porque o pensamento dele também vamos abordar hoje aqui a situação para tentar compartilhar com vocês de que pontos de vista essa experiência de pensamento e de vida num contexto islâmico é tão ligada ao mundo de referências escriturárias do Islã, tão ligada ao espírito do Corão, por exemplo, o espírito e a letra, né? Como é que esse pensamento árabe dos séculos 12 e 13 pode ser tão próximo, tão atual, eu falaria tão inspirador para nós hoje em qualquer contexto cultural. Antes de começar a falar mais dele, só para os interessados depois dessa palestra, quero dizer que em língua portuguesa vocês podem ler as magníficas traduções e estudos de Mário Vieira, um autor português que ele dirige a coleção Barça,
e já tem vários trabalhos aí publicados, entre eles, por exemplo, esses dois livros de Ibn Arabi, só para mostrar algumas das suas edições e traduções. E no Brasil tem os excelentes escritos de Sandra Benato, de Curitiba, ou de Bia Machado, de São Paulo. Tem também o grande estudo que fez da cordialidade, da significação do coração, em Ibn Arabi, o professor Carlos Frederico Barbosa de Souza, de Minas Gerais. Então, tem várias pessoas trabalhando, grandes conhecedores do Ibn Arabi, no mundo da expressão em língua portuguesa. Então, recomendo particularmente a tese de Sandra Benato, O Despertar do Lotus, está acessível na web. Recomendo muito para vocês, se ficarem com motivação para continuar aprofundando na figura de Ibn Arabi. Então, não tem tempo hoje, mesmo que seja uma apresentação geral, eu não quero mais uma vez repetir referências da vida, do percurso, de certas relações de Ibn Arabi no domínio da história, mas escolhi com a ajuda do Fabrício um título que aponta mais a uma compreensão das chaves hermenêuticas, das chaves da interpretação da realidade na obra dele, para nos concentrar nesse aspecto. Por isso que o título é Polivalência dos símbolos e transparência das figuras. Aos poucos veremos o que esses dois conceitos significam. Se alguém tem curiosidade para conhecer mais, para fazer esse percurso da vida de Ibn Arabi, do processo das suas inspirações e composições, pode ler, porque tem em língua inglesa, francesa, espanhola, pode ler Ibn Arabi ou La Búsqueda del Azufre Rojo. Então, é uma grande introdução. Também tem uma grande introdução à vida dele em português, O Compassivo Ilimitado. Foi traduzido esse livro originalmente em inglês de Steve Hirstenstein. Então, O Compassivo Ilimitado, que é um atributo com o qual Ibn Arabi se apresenta a si mesmo, falando assim, que ele tem realizado essa qualidade de chegar a essa prensa onde ele se percebe, em tanto que compassivo sem limites. Isso apunta a um aspecto fundamental do que eu quero apresentar e compartilhar com vocês, que é a inclusividade do pensamento dele. No processo, que vou introduzir várias referências para mostrar que, simplificando muito a questão, tem dois tipos maiores de pensadores, né? Vou falar que tem aqueles onde a experiência interior é vital, é fundamental, é acompanhada pelo uso dos diversos graus da razão e da linguagem discursiva, mas são pensadores que não ficam limitados e ligados exclusivamente a uma ordem mental e discursivo, mas que o ênfase da transmissão, do ensinamento deles, está precisamente no domínio das inspirações, da revelação, da realização do mistério, da presença de uma perplexidade na contemplação do real, além das limitações da linguagem ordinária. Depois tem outro tipo de pensadores, maior parte daqueles que são chamados filósofos, que ficam, ou pelo menos em muitas de suas apresentações, ficam num domínio restrito, limitado a uma intelecção a partir de categorias sujeitas às limitações da linguagem e daquilo que pode se chamar discurso racional, mas não necessariamente inclusivo dessas experiências interiores transcendentais que fazem referência ao domínio do mistério. Então, é uma grande diferença, né? Por exemplo, os autores místicos, em geral, pertencem, né, a esse domínio próprio da escritura do Ibn Arabi.
mas certamente os pitagóricos, um Parmênides, certo neoplatonismo, hermetismo, tantas tradições nas quais muitos autores estão nos transmitendo uma ênfase numa contemplação do sentido da realidade que não é só uma interpretação mental intelectiva. Porque o intelecto, para Ibn Arabi, ele tem muitos graus. Quando é falado o intelecto agente, que é falado no sentido da realidade muhammadiana, que é o protótipo de toda manifestação na realidade exterior, quando se fala desse intelecto agente, está se falando de uma conjunção de todas as faculdades e todas as ordens possíveis da realidade humana. Então, esse intelecto não é a mesma coisa que falar da razão discursiva e do intelecto enquanto faculdade limitada na ordem mental. É outro domínio, né? Então, aqueles que estão muito ligados a um pensamento linear, plano, que tende a fazer uma sistematização, quer dizer, uma redução dos parâmetros do real dentro de um ordem esquemático, eles talvez tenham dificuldades para se abrir a uma compreensão do universo simbólico que Ibn Arabi vai nos propor. Pelo contrário, para compreender as propostas, as experiências, os discursos das grandes tradições da humanidade, especialmente antes da Ilustração ou do racionalismo desligado da experiência do mistério, para a obra de Ibn Arabi, o pensamento vivo dele, eu acho fundamental para se abrir a uma compreensão inclusiva de todas as possibilidades tradicionais da experiência da realidade. Então, disso tem muitos testemunhos, né? Lembro Anne-Marie Schimmel, uma grande orientalista, que falava: os estudiosos ficam com surpresa porque não tem como compreender a poética de São João da Cruz num contexto europeu. Ela é diferente, nova. Aí ela falava: bom, mas se você lê São João do ponto de vista da lírica e da simbólica dos sufis, tudo é perfeitamente claro e fluido, tá? Porque tem um referencial que não é necessariamente uma transmissão intelectual ou cultural, mas que é um âmbito, um lugar comum da experiência, que é o que vai lá. Aí vamos incorporar uma ideia fundamental para aproximar a obra de Ibn Arabi, é a Ibn Arabi enquanto intérprete por excelência das grandes tradições até nosso tempo, né? É a ideia que já trabalhamos muito nesse volume da revista Sufre Rojo, dedicado à figura da escritora portuguesa Maria Gabriela Jansol. É a ideia do mundo da imaginação ativa, mundo da imaginação criadora, o mundo imaginal, o mundo das similitudes. Então, por que é tão importante essa referência? Porque nos introduz a uma perspectiva de uma dupla visão. Normalmente, no pensamento, os pensadores vão se plantejar dúvidas ao respeito da percepção dos sentidos, né? da veracidade da percepção através dos sentidos, vão se plantear um horizonte de possibilidades. Mas nas culturas tradicionais, eu falaria em geral, universalmente, particularmente no sufismo, na Cábala, etc., particularmente na obra de Ibn Arabi, além da percepção comum ordinária no plano físico do nosso dia a dia, onde temos a percepção dos sentidos, temos um certo pensamento com certas categorias, etc., certas impressões, faculdade imaginativa. Além disso, o Islã nos apresenta uma visão pela qual as pessoas estão imersas num mundo de imaginação. Aí tem muitas tradições do Hadith, do Corão. O Hadith fala que as pessoas estão dormidas. Só quando elas morrem, despertam.
a uma dimensão que é mais real, que é mais real ao respeito do real. Tem um grau superior de veracidade, vamos falar. Então, nós estamos todos, de acordo a essa proposta, vivendo num sono. Então, uma parte da mentalidade moderna dá um estatuto de autonomia, de veracidade, de realidade a essa nossa percepção ordinária que as tradições não davam. Então, pelo contrário, Ibn Arabi vai falar. Tem um grau que é aquele mundo entre o inteligível, entre o espírito e o corpóreo, a percepção física, os sentidos físicos. Tem um mundo intermédio entre o sensível e o inteligível. Esse mundo é o mundo da imaginação, que é um barzakh, né? É um espaço-tempo qualitativo que participa do inteligível e do sensível e não é nenhum nem outro. Então, os sufis vão falar que é nesse espaço que os espíritos se corporeizam e os corpos se espiritualizam. Bom, isso assim pode parecer uma coisa distante, estranha, mas, na verdade, uma analogia muito direta é a nossa experiência dos sonos. Quando a gente está no leito, sem movimento, mas o interior está vivendo uma experiência no mundo dos sonos, aí vamos nos aperceber, vamos mudar a nossa aparência, podemos nos encontrar nesse mundo com diversas aparências e também vamos perceber outras pessoas ou talvez algumas ideias, algumas qualidades na forma de certos objetos particulares. Então, uma árvore pode se apresentar como uma qualidade ou como um personagem familiar. As coisas todas estão vivas, se podem falar. O espaço-tempo não é linear. Tem uma referência qualitativa de espaço-tempo, mas pode viajar de um tempo a outro. Uma coisa que é muito pequena pode se tornar imensa é a inversa. Todas essas qualidades que encontramos no mundo dos sonos são qualidades do mundo da imaginação. Contudo, o que é importante aqui para conceber essa possibilidade é que para Ibn Arabi tem um contínuo. Não é que tenha o grau dos corpos mais denso, tal, depois o mundo imaginal, depois o mundo do espírito. Isso é um jeito de falar, são categorias como toda categoria relativa, que nos introduzem a modos de localização da consciência, da percepção da realidade. São referências para graus relativos da realidade, respeito da consciência e da percepção. Mas tem um contínuo, que é ser o mundo dos corpos não está separado do mundo do espírito. São no fim, todos esses graus são expressões de uma só realidade, da mesma realidade essencial. Isso quer dizer que, disso que estávamos falando, né? Então, se as pessoas limitadas à sua percepção física, que os sufis chamam basar, a visão comum, ordinária, se as pessoas limitadas nesse domínio, na verdade, estão dormidas, quer dizer, elas habitam um mundo simbólico, mas elas não têm consciência desse fato e habitam nesse mundo com um apego, com uma ligação extrema, sem ver além disso. Então, essas pessoas ficam no domínio dessa corporidade e dessas limitações. Mas tem outra visão. Esse outro olho, essa dupla visão que eu já mencionei, é chamado de basira. É a clarividência, é a visão interior, o insight do inglês, né? Então, essa visão direita, que é a faculdade ligada à revelação, o fato de o véu dessa realidade onírica se retirar, então as pessoas perceberem diretamente, seja no domínio da imaginação, seja no domínio da intuição mesmo supraformal, perceber diretamente outras
modalidades das expressões do real, numa sucessão de graus, né? Porque aqui o que as tradições nos apresentam, Ibn Arabi especialmente, é uma sucessão de graus de desenvolvimento pessoal e da percepção e da própria consciência de si e do universo. E nesse processo, o que era percebido de uma certa localização e delimitação da forma de nossa consciência e de nossa crença passa a ser percebido de um outro jeito, com uma maior amplitude, com uma maior receptividade. Então, uma das perspectivas para considerar a natureza humana é nos pensar enquanto receptores, receptáculos desse fluxo da sabedoria divina criativa que Ibn Arabi chama de teofania. Então, temos duas modalidades de contemplar o universo. Ou bem, contemplamos as coisas enquanto singularidades separadas, divididas, diferenciadas, no domínio da multiplicidade. E nesse domínio, para o pensamento racional, uma coisa não é outra. Elas são diferentes, então é um domínio de oposições e diferenciações. Mas tem outra visão, que é onde tem a ênfase no desenvolvimento da consciência, vamos falar, superior, que é aquela pela qual, no contexto do pensamento da unidade de Ibn Arabi, de tantos outros pensadores como ele, a ideia é que, num processo teofânico, quer dizer, de manifestação da realidade essencial em todas as formas possíveis em qualquer espaço-tempo, nessa outra perspectiva, o que Ibn Arabi nos propõe é que, com essa segunda visão, ao mesmo tempo que habitamos o mundo das diferenciações com o olho da visão ordinária, do análise, da distinção, ao mesmo tempo, a pessoa que desperta a essa modalidade contemplativa vai contemplar a dinâmica da manifestação teofânica. Quer dizer, vai ver que cada coisa, cada palavra, cada pessoa, cada estado, cada lugar, tempo, é uma expressão única, uma singularidade irrepetível da presença da teofania. Essa teofania quer dizer que não tem nada fora da ordem da unidade do real. Então, se tem uma unidade original, que no domínio mais ontologicamente alto é a unidade indiferenciável, e porque ela é indiferenciável, ela é, de um certo ponto de vista, incognoscível, porque você não pode conhecer fazendo diferenças, não pode conhecer com a linguagem ordinária, não pode conhecer essa dimensão com categorias, porque todas essas limitações formais são véus dessa realidade última incognoscível. Então, dessa presença do mistério, é de onde é dela que procede, vamos falar simbolicamente, porque não tem uma verdadeira processão, mas daí procede a seguinte presença, que é chamada da unidade múltipla, unidade diferenciada. Então, aí já tem uma pluralidade de possibilidades, todos os nomes divinos manifestando uma diversidade de atributos, de qualidades da realidade. Na verdade, todos esses nomes, enquanto eles são nomes da mesma unidade, eles são sinônimos. Isso é parte de um mistério dessa visão teofânica, é que todos os seres reais, enquanto eles são lugares de manifestação da teofania da unidade, na verdade, todos eles, sem exceção, são nomes de Deus, são efeitos dos atributos divinos, são efeitos dos atributos da presença do mistério se tornando manifesta nesse lugar único de manifestação que é cada ser. Vamos ver outro aspecto dessa diferença entre um pensamento mental, discursivo, analítico e essa modalidade que eu chamo de consciência simbólica. Um pensamento com consciência simbólica baseado numa experiência de contemplação, de realização dessas apercepções,
vai considerar, por exemplo, que todo ser, toda a singularização da teofania é um ser vivo. Isso fica meio esquisito, né, para a mentalidade moderna. Quando Ibn Arabi fala que as letras da escritura árabe são seres vivos e que elas têm funções, elas podem ser um polo espiritual, podem ser mestres, podem estar em estado de vida, de morte, de sono. Então, fala que elas são uma comunidade. Muitas coisas assim. E tudo isso nesse universo que considera a dimensão da contemplação do mundo imaginal, tudo isso é perfeitamente natural. Mas para a mentalidade linear plana, que só considera a dimensão desde uma perspectiva da quantificação do mundo, né, do empirismo, da experiência sensorial mais básica, é difícil aceitar essa dimensão simbólica. Porque quando eu falo simbólico, não falo aqui da alegoria, não falo da substituição de uma ideia por por exemplo, de um conceito por uma imagem, né? Isso é uma alegoria, mas isso é uma operação conceitual mental. Não, aqui estamos falando de símbolos de um jeito particular que é próprio de todas as tradições, mas não de muitos discursos da modernidade. Então, símbolo que é a reunião, né, de coisas de aspectos separados que ao se unir nesse movimento, essa união é que é o processo simbólico. Então, do jeito, eu vou utilizar aqui a palavra símbolo de um jeito muito compreensivo, muito inclusivo. Até eu poderia dizer que símbolo neste contexto é quase sinônimo do espírito. Realidade simbólica seria a realidade espiritual. Porque o símbolo aqui não é um processo arbitrário de substituição de uma linguagem criada para significar outra coisa, tá? Não. O símbolo aqui é o lugar mesmo da experiência, da percepção dessa dupla realidade, da distintividade de um lado e da unidade teofânica do outro. Então, por isso que o título falava da polivalência dos símbolos. O que é próprio desse tipo de pensamento ao qual eu estou fazendo referência, podemos falar esotérico, místico, espiritual, tradicional, é verdade, porque vai incluir certamente qualquer modalidade de taoísmo, por exemplo, de xamanismo, está certamente ligado a esse mesmo domínio da percepção da realidade, com as múltiplas diferenças de linguagem e de experiências, né? Mas o que é próprio dessa linguagem, em contraste com os pensamentos que não têm consciência simbólica, é que, primeiro, o pensamento do Ibn Arabi contempla toda a realidade sem exceção enquanto símbolo. Isso é tradicional no Islã, né? Porque o Islã, a partir da revelação corânica, que fala que quando Deus vai criar uma coisa, seja que ele quer que uma coisa exista, ele fala kun, sei. Então a coisa se torna existente, se torna existente, né? Bom, então todas as coisas, enquanto singularizações, são nomes, são palavras proferidas pela vontade divina, né? Na presença da farruania, que ela é chamada. Então, de um certo ponto de vista, todo ser, toda singularidade possível no domínio da imaginação, da linguagem, das formulações, de qualquer domínio, é a expressão, é a articulação de uma palavra. Então, é uma visão de linguagem completamente inclusiva. Não tem nada no universo que não seja essa linguagem divina se articulando nas palavras dos seres diferenciados. Isso aqui pode se chamar de pansemiótica. Toda possibilidade na existência é um signo. Então, é um signo diverso dos outros no domínio da multiplicidade, único, mas nessa unidade dele, o que expressa sempre é a unicidade essencial do ser. Porque é signo de quê? Signo não só da sua singularidade, mas essencialmente é signo sempre
da unidade original do mistério. Então, tudo sim está significando a realidade com capital, com maiúscula, né? Bom, então aí imaginem essa presença dessa dupla visão e desse horizonte do mundo imaginal. Por exemplo, Ibn Arabi, na introdução ao seu Diwan al-Ma'arif, ou seja, a sua grande recopilação poética, seu Diwan dos Conhecimentos, ele explica uma visão, uma experiência que ele tinha, onde era uma visão interior, mas ao mesmo tempo era cósmica, né? Então, aí ele recebe um ensinamento inspirado pelo qual compreende que esse som, essa música que ele está escutando da escrita dos anjos, escrevendo os nomes de todas as coisas, que essa escuta é audição espiritual. E que essa audição espiritual é a poesia, Shi'ar. Então ele pergunta qual que é a sua relação com a poesia nessa vivência teofânica. É aquela teofania, diz, a poesia é a raiz, é a origem, é o fundamento de todas as coisas. A Shi'ar aslu kullul amr. Tá? Então, tudo o que é articulado na existência é poesia, é só poesia. Agora, poesia está ligado ao termo su'ur, que é a percepção sutil. Não a percepção ordinária, mas a percepção dos sentidos internos, a percepção dos centros de percepção espiritual, especialmente do coração. Então, faculdades de intuição, de percepção direta da Ma'arifa. Então, esse shu'ur é fundamental para compreender a natureza do sha'ir, do poeta. Então, o poeta, na verdade, não é aquele que faz versos, é aquele que tem a receptividade, a percepção e a consciência simbólica para perceber como cada palavra, cada verso desse grande poema do cosmos é um indicador, é um signo da realidade no processo teofânico, no seio imaginal da criação. Então, o poeta é aquele que percebe, é aquele que se faz receptivo à divina poesia da criação. Bom, isso para falar, porque Ibn Arabi fala, por exemplo, em Mashahid al-Asrar, as Contemplações dos Mistérios, ele fala a poesia é o domínio do símbolo e do enigma. Aí utiliza para o símbolo o termo Rams, que é um símbolo mais específico do símbolo enquanto símbolo enigmático particular, né? Se vamos falar o azufre rojo, vermelho, o azufre, sim. Bom, se vamos falar uma pedra preciosa que vai simbolizar outra coisa, tá? Isso é um símbolo particular, um domínio mais restrito da concepção do simbólico. Só para compreender o anterior, se a poesia é o domínio dos símbolos e só tem no universo poesia, quer dizer que no universo não tem outra coisa que linguagem simbólica. Então, a hermenêutica, a interpretação, porque no discurso dele, ele está sempre tão ligado à palavra corânica, a essa linguagem de revelação providencial na língua árabe que ele considera tão singular dentro do caráter inspirado de todas as línguas da humanidade, né? Mas o fato de ter esse vínculo até eu chamo a vezes o modo dele interpretar hiperliteralidade, porque ele vai ter conta da forma das letras, dos pontinhos, das relações das partículas das palavras, ele vai tirar de aí contemplações de sentidos inesgotáveis, tá? Porque ele tem uma consciência simbólica universal do potencial significador de todas as coisas. Ele vai achar que todos esses modos de significação que são inspirados à consciência receptiva, eles são providenciais. Como vocês podem ver, é bem diverso de um pensamento lineal, né? É restrito só à dimensão da linealidade do espaço-tempo.
Ele vai usar também todos os registros da linguagem racional, ele vai usar todas as linguagens científicas, etc. Ele tem linguagens para transmitir, para receber, né, o conhecimento específico que cada grau da experiência e da manifestação vai trazer para os homens, né? Então não é uma rejeição de outras linguagens, é uma inclusão numa perspectiva bem diversa da linealidade, que essa consciência que eu chamo agora consciência simbólica. Isso é bem importante, porque, na verdade, sem uma abertura, sem uma intuição da consciência simbólica, não pode se ler Ibn Arabi muito bem. Mas não estamos falando de um autor marginal no Islã, é um autor central na tradição islâmica, é um autor reivindicado pelos mais grandes autores do mundo árabe islâmico século tras século, né? Então, não estamos falando de um pensamento assim, estamos falando de que os pensamentos que guardam uma conexão tradicional têm os elementos para incorporar as aperturas, as iluminações que um pensamento de consciência simbólica propõe. Bom, então, o que eu quero falar para vocês? Aí, talvez, por exemplo, para dar outra noção das aplicações desta perspectiva do simbólico, porque o pensamento dele é muito rigoroso, ele tem uma delicadeza, uma penetração, uma sofisticação, o que eu chamo uma estrutura caleidoscópica, porque mais você penetra no interno de um texto, mais vê múltiplas relações intertextuais, de um lado, mas intratextuais com linguagens adicionais, por exemplo, com a linguagem dos números. As letras, imediatamente na tradição árabe, são também números, porque elas são originalmente, no surgimento do alifato, usadas enquanto letras ou números, né? Para judaísmo, para islã, é a mesma coisa. Então, é como se nós vemos números romanos, que são letras, né? E reconhecemos o número, né? E também a letra. Bom, para o árabe parlante familiarizado com isso, a palavra também fala na dimensão numérica dela. Então, tem outra dimensão simbólica adicional, que é muito mais importante do que poderia parecer. Ibn Arabi, no seu grande segundo capítulo de Futuhat, chama essa chave hermenêutica, chama de Al-Miftahul Awwal. É a primeira chave, a primeira linguagem para penetrar o sentido da realidade, do discurso, do texto, da palavra do cosmos, são os números no sistema menor, quer dizer, os números do 1 ao 9. Por que ele fala isso? Olha só, nas ciências modernas, naqueles domínios das geometrias cósmicas e das diversas teorias que as linguagens científicas estão pesquisando agora nessa cosmologia cada vez mais rica e misteriosa, não, de nosso tempo, vemos mais uma vez como o que temos, seja no mundo digital, com códigos binários, com frequências de onda, com impulsos eletromagnéticos, temos padrões geométricos, movimentos em torno a certas unidades, vamos chamar, certas singularidades, chamamos átomos, chamamos buraco preto, se não se diz assim em português, chamamos de qualquer jeito, mas qualquer configuração da realidade se apresenta com um movimento de reprodução de um padrão de proporções. Por exemplo, a música, a matemática, a escala das cores, são tudo graus de proporções. Chamamos esse grau, chamamos uma cor, esse grau chamamos outro, mas é uma escada. São proporções numéricas, na verdade. Nós trabalhamos com a linguagem de uma certa delimitação das proporções para estabelecer uma linguagem técnica de referência. Mas, na verdade, tem a luz diversificando-se infinitamente. Nós diferenciamos certo número de cores,
noutra língua, diferença em outros, mas as cores são proporções, são número. Na música, as notas em qualquer modalidade musical, qualquer escala, são proporções, são números. No final, qualquer linguagem humana vai ter como trasfundo a presença essencial dos números. A linguagem dos números é a linguagem do domínio imaginal que fica mais perto do mundo puramente inteligível. Dentro do domínio da grande imaginação, que é a criação, o número é o mais perto, é a porta mais direita para a intuição desse domínio do mistério. Por isso que grandes autores como Ibn Arabi ou como de seus continuadores, a Sha'rani, de Egito, ou muito antes dele, o Sihwan as-Safá, nas epístolas dos Irmãos da Pureza, vão falar que a língua original pré-babilônica, falada por Adão, que recebeu a ciência de todos os nomes, fala o Corão, então, essa língua era uma língua das 9 cifras. As letras, números dessa língua eram 9. Com essas 9, podia conhecer tudo o que tem a conhecer no universo. Porque é um conhecimento simbólico essencial. Porque aqui o número não é quantificação, é qualidade. Cada número significa um padrão, uma proporção, uma frequência. Então, as propriedades da relação entre esses números enquanto símbolos de toda da constituição essencial de toda a realidade no processo teofânico é fundamental para ter uma intuição do que estamos falando quando falamos de consciência simbólica. As mesmas teorias dessa contemplação da significação simbólica dos números para a contemplação da unidade essencial do ser, vamos encontrar entre os pitagóricos, entre os cabalistas com Isaac Luria, vamos encontrar com os sufis, vamos encontrar de muitas maneiras. Eu falo isso porque Ibn Arabi está nos convocando a um pensamento que não quer estabelecer um sistema, reduzir a nossa experiência e visão do mundo a uns parâmetros que permitem, se eu compreendo isso, essas oposições, então eu vou chegar numa formulação, numa compreensão da verdade. Não é bem assim, porque a verdade vai atualizar o conhecimento dela na nossa receptividade numa infinidade de presenças e maneiras. Então, Ibn Arabi fala que quando se a gente experimenta a dissolução da própria fixação com o eu pessoal, então o mistério de uma imersão no eu da realidade, então, na volta daquela experiência suprassensível, a pessoa vai ter uma consciência radicalmente transformada. É aí a qualidade teofânica de todas as singularidades do mundo da multiplicidade são evidentes para o coração dessa pessoa. Então, essa pessoa habita simultaneamente o mundo da experiência ordinária do comum da humanidade e, ao mesmo tempo, está presente com seu coração no domínio do mistério. Então, essa experiência, essa dupla visão, faz com que o contemplativo que realiza essa condição humana da união dos opostos, esse ser humano completo, ele fica perplexo. Então, Ibn Arabi está nos invitando a uma morada da não morada, que é a experiência de uma perplexidade, que não é uma limitação. Essa perplexidade é a liberação da identificação com as limitações pessoais. Enquanto as pessoas estão obsessionadas, fixadas na representação que elas têm da realidade, nos ídolos da divindade que eles têm se construído nas suas próprias crenças, então essas pessoas ficam delimitadas pelas suas crenças. E Ibn Arabi está nos invitando
pela consciência simbólica, nesse processo de abertura e transformação, a receber essa iluminação, pela qual vamos, ao mesmo tempo que ficando pessoas singulares no domínio ordinário, nos encontrar também realizando a verdadeira natureza essencial do ser humano, que é a consciência profunda da unidade no seio do mistério, no seio do inefável, no domínio que contém todas todo o que pode se manifestar no domínio do possível da existência, mas ao mesmo tempo não tem forma, não tem delimitação, é completamente incondicionado. Então isso não é um transcendentalismo intelectual assim, isso é a experiência vivida no coração da particularidade humana, que é a possibilidade de habitar o que é inabitável, de ter consciência do que não tem forma nem espaço-tempo. Então, quando os pensadores espirituais das tradições nos falam daquela realidade que não pode ser falada, que não pode que pode ser simbolizada, porque de fato tudo na existência e na experiência simboliza aquela realidade, mas a realidade na sua essência não pode ser falada, porque ela é incondicional, incondicionável, ilimitada, tá? Bom, então, a orientação da consciência simbólica nessa direção é uma característica fundamental desse tipo de pensamento que eu estou diferenciando radicalmente do pensamento que fica limitado a uma dimensão da realidade. Então, entramos modalidades de pensamento, tem todo tipo de graus e de interconexões, mas vamos diferenciar, né? Pessoas que estão numa dimensão linear não podem integrar, não podem nem compreender o valor a que apunta esse pensamento radicalmente transcendental, que ao mesmo tempo afirma o pleno sentido de toda a realidade imanente, de tudo o que é imediato. Não tem nada que não seja um significador, um signo da realidade. Bom, acho que eu já falei até demais. Imagino que já é bom, né, Fabrício, talvez deixar espaço para as pessoas compartilharem suas impressões e para trocar perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado nós, Pablo. E nunca é demais ouvir-te. Podíamos estar aqui 3, 4 horas, porque de facto o professor Pablo Benedito tem aquela característica que é rara, de conseguir falar de coisas profundas e complexas de uma forma claríssima e simples, sem cansar, sem aborrecer quem está a ouvir. Portanto, de facto, foi uns 50 minutos muito, muito ricos, ao mesmo tempo muito agradáveis. E não era de esperar outra coisa. Agora, temos a disponibilidade de pelo menos o mesmo intervalo de tempo, o mesmo segmento, para agora questionar, debater, fazer perguntas ao professor Pablo Benedito. Mas antes disso, queria dizer uma coisa que esqueci de dizer no início. Ou seja, esta sessão e este seminário, no geral, tem uma dedica especial hoje e em todas as sessões. Quero dizê-lo, dedicamos este evento à memória da professora Filomena Barros, uma grande especialista da história dos muçulmanos em Portugal, que de repente veio a deixar a morada terrena em março deste ano e era suposto participar neste ciclo. Portanto, Pablo, permite-me dar esta nota de memória e de homenagem à querida amiga e saudosa Filomena. E, dito isso, gostava agora de abrir ao debate, a questões, a perguntas. O ideal seria quem quiser falar para fazer o sinal gráfico de levantar a mão, que está presente no Zoom, na parte das reações. Há um botãozinho com escrito reações e acho que aí podem, digamos, levantar a mão para pedir a palavra.
Eu estou a tentar ver. Ok. Também é verdade, Fabrício, que para muitas pessoas essa operação fica Um pouco difícil. difícil. Então, alguém quiser falar que desative, ou seja, que ative o seu microfone e peça a palavra, eu vou tentar gerir para evitar que todos se sobreponham. Entretanto, Pablo, eu gostava de, enfim, começar eu a dinamizar a conversa para te colocar eu uma questão. Ou seja, quando falaste que todos os nomes de Deus podemos entendê-los como sinónimos, de alguma forma, apesar deles darem, eles indicarem diferentes atributos. Se eu digo Ar-Rahman, o todo misericordioso, é aparentemente um nome diferente do que, sei lá, Al-Malik, o soberano. Mas a verdade é que, pelo que entendi do teu discurso, estes nomes de alguma maneira são entendíveis como sinónimos, porque no fundo referem-se ao uno, ao único Deus, à única realidade. Isso relembra-me algo que escreve um pensador citado pelo Ibn Arabi, que é Ibn Qasi, que é um pensador do Gharb al-Andalus, portanto um místico, um sufi do Ocidente Ibérico, aquilo que hoje chamamos Portugal, particularmente ligado à cidade de Silves, que numa sua obra escreve que cada nome de Deus implica todos os outros. E queria saber se, enfim, nós neste nosso seminário vamos ter intervenções do António Rei, do Adel Sidaros, sobre Ibn Qasi, sobre os sufis do Gharb al-Andalus. Mas queria saber da tua experiência, esta vertente do Ocidente Ibérico, tanto Ibn Qasi, mas também Al-Mirtuli, Al-Uriani, pensadores de Loulé, de Mértola, místicos, sufis, que impacto terão efetivamente tido em Ibn Arabi? São presenças apenas citadas lateralmente? Podem ter tido um papel de mestres? Qual é o contexto? Bom, certamente desses autores que você está a mencionar, certamente ele tinha uma influência e um conhecimento dos escritos e um reflexo de citação de poemas e tudo. Em particular com Incassi, Ibn Arabi começou um comentário do tratado de Incassi que você está a mencionar. Então, sim, sem dúvida, bem que nesse contexto de um sufismo e de um islão universal, Ibn Arabi tinha também um grande orgulho no plano da identidade ordinária, vamos falar, e mesmo com uma dimensão de significação espiritual, ele tinha muita consciência da significação da Al-Andalus. Ele escreveu várias obras, por exemplo, no Kitab al-Isra, o livro da Ascensão Noturna. Ele vai falar, o peregrino saiu da Al-Andalus para chegar a Jerusalém, né? Al-Andalus fica bem presente na memória dele, na vida dele, porque ele escreveu um tratado só para falar dos mestres de Al-Andalus, né? Esse Ruh al-Quds, que vocês podem ler em espanhol. Não tem tradução em português, eu acho, Fabrício. Acho que não. Seria bom ter uma tradução de alguma versão íntegra dessa grande obra dos mestres andalucias de qualquer, seja do Garb ou de outras regiões. Então, vários escritos mostram também, em algum lugar fala de uma realização qualitativa que ele só tinha percebido na terra de Al-Ándalus, por exemplo, que ele confere a Al-Ándalus a história, a transmissão do ensinamento no contexto andaluz, uma significação, além da pura identidade histórica e contextual, né? Sem dúvida. E com certeza desses muitos outros autores como Ibn Rajab, Ibn Masarra,
e tantos outros, ele tem a consciência de uma herança, de uma participação no ensinamento deles. Assim que pode-se falar com certeza de um pensador conscientemente andalusí, ligado a essa particularidade de manifestação do conhecimento na terra dele, sim. Obrigado, Pablo. Está aqui a Débora a colocar uma questão no nosso chat. Eu vou citar a questão, entretanto, se a Débora quiser falar, tomar a palavra, é só ativar o microfone. Eu leio. No shintoísmo acontece o mesmo e é aceite que as palavras têm espírito, de tal forma que, em último, quando entoadas, podem ser purificadoras ou exercer outro tipo de ação sobre o ambiente. Um exemplo é a oração shintoísta Amatsu no Rito. Há algo assim na tradição árabe, ou seja, Pablo, aqui está a fazer uma comparação com a tradição shintoíta e o poder da palavra em sentido purificador ou ter ação sobre o ambiente. Digamos assim... Claro. Sim, sim, compreendi. Compreendi. Isso é aplicável a qualquer ação que possa imaginar. Quer dizer, numa ação tem esses mesmos elementos, que será a percepção que a palavra é uma outra dimensão viva da realidade, e com certeza, cada palavra pensada, imaginada, articulada, escutada, tem um efeito em múltiplos níveis na realidade. A realidade é uma infinita interação de modalidades de consciência, então tudo tem uma ligação e um efeito com qualquer outra coisa em diversos graus de intensidade. Agora, nas culturas tradicionais, grega, latina, árabe, hebraica, shintoísta, taoísta, qualquer uma, poderia mencionar todas, estou a falar isso, esse fenômeno é a mesma coisa. Não só, mas qualquer espaço-tempo tem uma presença qualitativa que no mundo da imaginação é percebido e às vezes é encontrado enquanto personalização. Quer dizer, as coisas têm um anjo das coisas, o bem, um gênio das coisas. Então, não tem uma lagoa que não tenha um espírito, uma presença que habita a singularização da lagoa na consciência. Qualquer coisa que é percebida enquanto singularidade, seja uma letra, uma palavra, uma paisagem, um estado, uma alteridade qualquer, é habitada por uma vida própria que manifesta-se na presença da imaginação enquanto persona viva, em diversos níveis. Então, por exemplo, na tradição sufi se fala muito de lugares que têm varaka, que têm uma venção, que tem um influxo espiritual sutil. Porque, por exemplo, se uma pessoa com consciência simbólica realizada espiritualmente faz uma intenção, o fato dela receber o espírito inspirador dessa intenção já é uma função operativa na realidade. Essa palavra consciente é imediatamente impactante, transformadora num nível profundo. Então, no mundo da inconsciência simbólica, porque aqui tem uma inversão, não é? O que a psicoanálise num momento dado chamou inconsciente, isso não é muito preciso, porque, na verdade, essa dimensão é mais consciente do que a inconsciência convencional do nível mental ordinário, onde a gente está inconsciente das interações das coisas na realidade. Sim. Então, as pessoas que têm mais percepção e podem perceber as interações de todos aqueles lugares de manifestação da teofania, elas podem ver como cada lugar está sendo permeado, habitado em muitos níveis de representação. É por isso que eu queria falar da transparência das figuras. Porque na obra de Ibn Arabi encontramos que uma mesma figura pode ser percebida, por exemplo, Hadir, o verde, ele pode ser percebido como figura concreta que emerge numa experiência espaço-temporal em Sevilha, em Tunis, tal, um encontro interpessoal. Pode ser percebido como uma realidade prototípica do mundo da imaginação. Pode ser percebido como uma qualidade. E vai dizer,
se o Hadir é a expansão ou Elias é a contração, por exemplo, na terminologia. Todo símbolo, além da polivalência inerente, porque significa a unidade, significa a multiplicidade de muitas maneiras, é ao mesmo tempo uma viagem é a viagem do sentido na realidade. Quer dizer, o símbolo transita e nossa consciência, que é uma consciência necessariamente simbólica, porque temos falado que só tem símbolo, então nossa consciência também viaja. Então, em Ibn Arabi se dão situações que mostram isso que você está falando, Débora, de um jeito muito claro. Por exemplo, ele tem no capítulo, quando ele fala dos nomes divinos, se está falando do nome Ashahid, o testigo, ele conta uma experiência, ele contempla no mundo imaginal, mas ele está aí presente, não? Com sua plenitude, contempla como as obras feitas pelas pessoas adotam uma forma pessoal autônoma e intercedem na presença do real, falando, olha, esta pessoa que nós tomamos como lugar de manifestação, na verdade, ela é inocente, porque nós precisávamos nos manifestar. Bom, o que estou a falar? Estou a falar que aí tem o que eu chamo uma transjectividade, uma suspensão das categorias de sujeito e objeto. Uma coisa que o ato de uma pessoa torna-se o sujeito, a pessoa torna-se só um lugar passivo de manifestação, e o ato transfigurado em sujeito que vai atuar na presença da realidade no processo da interseção espiritual. Bom, por dar um exemplo extremo. Agora, para continuar a responder, vamos falar que tem o que chama-se de transitividade simbólica. Cada símbolo tem a capacidade de se transformar em outro. Por exemplo, se estamos considerando o templo da Kaaba, que vamos falar, então, um templo é um cubo, pode-se pensar como uma pedra, mas também é o centro da existência. Então, é o centro do grande círculo inclusivo. Já se transformou num ponto, que é um grafismo. Mas vamos pensar, enquanto é templo que instaura o espaço-tempo da habitação, da cidade, torna-se cidade espiritual. Então, mas também podemos falar, enquanto a Kaaba simboliza o coração das pessoas, já é um coração. E agora falamos, o coração transita simbolicamente para a rosa. Então, é uma rosa, porque floresce, tem o perfume, então já vamos transitando ao símbolo da rosa, mas a rosa é o coração, é o ponto do centro, é a Kaaba. Bom, essas infinitas interações, essas infinitas viagens simbólicas que são dessa transitividade, desse transitar do símbolo, faz com que, na percepção imaginativa das pessoas no Shinto, todas as coisas vivas são espíritos. Não pode ter uma coisa que não seja habitada pelo espírito. Aqui tem uma... É interessante, né, que no manga, nos desenhos para crianças hoje, tudo está cheio de referências do Shinto. Até o Pokémon, todas essas coisas são shintoísmo, né? Porque qualquer qualidade está se manifestando, como no mundo dos sonhos, no mundo da imaginação, está se manifestando na pedra, no rio. Olha, tem aquela historinha tão simples que eu conto muito, que é aquele antropólogo, né, que vai estudar com o xamã. Então, o xamã, ele tinha um grande conhecimento das plantas e das propriedades delas, porque ele falava direto com elas, né? Então, o antropólogo anotava e perguntava, então, essa planta aqui, o xamã falava assim, essa planta que corresponde-se com o espírito de tal, porque é a amiga do espírito da pedra que você está vendo, porque a água fala para ela. Aí ele falava do espírito de todas as coisas. E o antropólogo perguntava, mas uma planta, o espírito tal... E aí o antropólogo ficou nervoso e perguntou, tá bom, mas já para com isso, onde que você vê o espírito? E o xamã ficou bem perplexo e falou, mas será que tem um lugar onde você não veia o espírito?
essa história faz essa diferença entre pessoa imersa no domínio da consciência simbólica Aham, e da representação dos signos do mundo imaginal, e a pessoa que não tem consciência da natureza simbólica da linguagem e da realidade, e que acha uhum, que o significante das palavras é arbitrário. Então, como nas escolas as pessoas são ensinadas que o significante é arbitrário, as pessoas muitas vezes perderam a forma de se explicar a sua uhum, própria experiência do símbolo vivo, uhum. indissociável da percepção do significado e do mistério. Sim. Então, mas eu falei muito, Débora, você que mais falaria ao respeito Aham, disso, dessa tradição do Shinto? tá. É que eu me fiquei bastante perplexa quando conheci, né, o shintoísmo através de outras pesquisas, enfim, de religiões japonesas do início do século XX, com esse poder das palavras, né? Mas principalmente de perceber o quanto é que nós estamos desconectados delas, exatamente por essa educação que diz que o significado das palavras é totalmente arbitrário ou é tradicional, enfim, estabelecido de uma determinada forma que tira delas este poder, quer dizer, tira delas a vida, de fato. E aí nós queremos comunicar coisas sem vida, né? E no shintoísmo existe uma palavra para isso, né? Que é essa energia vital das coisas, o que dá a vida para qualquer coisa, inclusive as pedras, que é o Genki. E depois acabei encontrando um autor ocidental, que é o Henri Bergson, que tenta fazer essa aproximação de uma forma bastante, assim, eu acho que produtiva, mas dentro dessa limitação da nossa aproximação com as palavras, né? Elas significam pensamentos, expressam pensamentos, mas estão despossuídas de vida. Muito importante o que você está falando, que é a diferença que já o Corban introduziu ao falar do Naravi entre o imaginário. Então, as pessoas estão imersas no imaginário, Isso, representações vãs, dispersas, exatamente, que não têm força vital, que não têm orientação, que não têm isso, presença, intensidade imaginal. Então, exatamente, as pessoas, as palavras e as percepções que não estão orientadas ao seu significado essencial, que é a unidade uhum, da sua interioridade, então perdem a uhum, força na consciência limitada, velada, né? Certo? exatamente, É assim mesmo. Então, isso é exatamente. muito importante o que você fala, porque nas nossas tradições na Europa, com certeza a palavra tem esse mesmo estatuto Sim, de palavra de vivificação, de recepção da inspiração. Então, é isso. muito importante para as pessoas, mesmo pessoas que são praticantes de tradições, Uhum, não têm a capacidade de se explicar a eficácia, a uhum, significação da oração. A sim, oração é palavra vivificadora, é participação na próprio falar criativo da realidade de Deus. sim. Então, enquanto as pessoas perdem esse sentido espiritual e simbólico da Uhum. palavra viva, ficam, como você falou, ficam sem graça. Sim, e é interessante porque as gerações mais novas, né, as novas gerações japonesas também estão perdendo isso, porque eles dizem que a religião é coisa de velho. Então, esse significado que os mais antigos dão para as orações, eles também não têm mais. Esse duplo exercício da religiosidade, por exemplo, né, que eles têm uma família, ela é shintoísta e budista ao mesmo tempo, né, em vários aspectos. Para os jovens, isso já não significa mais. É como se houvesse uma contaminação linguística de perda de significado na tradição cultural japonesa. E é interessante que a tradição permanece, até por uma questão de decreto mesmo, né? Mas eles, no contato muito intrínseco com o Ocidente agora, parece que estão perdidos. Existe um racha, uma crise, entendeu? Cultural, linguística nesse aspecto. Né? Obrigado, Sim, Débora. de E nada.
foi muito rico esta incursão japonesa e comparativa. Mas gostava de também passar outras questões que, entretanto, surgiram. Depois, eventualmente, podemos claro. Muito voltar obrigada. a este assunto. Obrigadíssimo, Débora. Obrigado, Débora. O Hélder Cortes pediu a palavra, depois o Amon Pinho também escreveu uma questão, portanto, vamos nesta sequência agora. Hélder. Muito boa tarde a todos. Um especial cumprimento ao professor Fabrício Buscaglia por organizar estes encontros e hoje, em especial ao professor Benito, por esta excelente, muito boa sessão. O meu sincero obrigado. E também a todos que com as questões enriqueceram estão a enriquecer este momento. Referiu na sua conversa a poesia como algo superior e valorizado por Ibn Arabi. E, de facto, sei que em alguns países, por exemplo, no Irão, as pessoas continuam a ter um respeito superior pelos poetas. E os túmulos dos poetas, nomeadamente o Omar Khayyam, são visitados, são verdadeiros templos e são visitados, e as pessoas vão lá e recitam os poemas nesses espaços vivos, que continuam vivos. Em Portugal, infelizmente, esse respeito pelos poetas, essa valorização dos poetas desapareceu, quase esquecem quem foram os poetas de outrora, e há aí na poesia uma arte superior desse respeito e valorização da palavra criadora, não é? O verbo enquanto ação criadora. Se possível e se achar oportuno, gostaria que me ajudasse a perceber melhor essa importância da poesia e dos poetas. Muito obrigado. Pois é, muito obrigado, Hélder, porque é uma grande questão. Certo que o exemplo que você dá era a mesma situação se dava no mundo árabe, no mundo irânio, no mundo turco e outros horizontes das línguas no mundo bengali, punjabi, quer dizer, muitos no Paquistão com a figura de Iqbal, a devoção que tem no mundo islâmico à poesia é muito esclarecedora. Certo que um paradigma bem especial é o mundo de Irão, onde visitar a tumba do Hafez ou tantos outros grandes poetas, todos eles homens ou mulheres de realização espiritual e de consciência simbólica. Quer dizer, aqui a questão não é a percepção da poesia enquanto literatura, mas da poesia enquanto, como você falou, arte maior da consciência da transformação humana, né? da realização do potencial humano. Então, aí a poesia é arte maior porque é arte da mais alta espiritualidade. Então, só para falar que Ibn Arabi explica, depois de falar que só tem poesia, que a poesia é a origem de todo, fala a prosa deriva da poesia. Mas, na verdade, no final, não tem prosa. A prosa só é a nossa, isso já sou eu comentando, né? A prosa é a nossa percepção prosaica da poesia. Mas, na verdade, poesia é ritmo, são os padrões articulando relações de beleza, de expressividade, de significação do real. Então, quando a gente percebe alguma coisa enquanto prosa, é por causa da nossa insensibilidade, do véu, do fato de nós ser prosaicos. Então, a pessoa que já se tornou poeta, ele pode ressoar e pode perceber o ritmo inerente e a beleza de cada manifestação, que só pode ser poesia, porque sempre sinho da beleza e da unidade do real. Então, em Portugal, eu acho... Bom, no mundo inteiro, como falou a Débora a respeito da juventude japonesa, muitas pessoas na modernidade têm uma certa dissociação. Eu não acho que pode-se falar que a modernidade é antitradicional. A modernidade só é possível porque é portadora do espírito tradicional imemorial da humanidade que é dentro de cada um de nós. E não tem como desfazer isso. Nossa língua, a nossa herança, nossas percepções, a nossa genética, tudo é uma herança
antiga demais para se desfazer de um dia a outro. Então, eu penso que mesmo que as pessoas no nosso tempo sofram mais de uma certa dissociação, pela qual tem uma mentalidade ligada a uma percepção muito limitada do real, com certas categorias muito básicas e muito ligadas ao imediatamente sensorial. Mesmo assim, mesmo com todos os prejuízos e com aquela redução da arbitrariedade do significante e tudo isso, contudo, as pessoas são sempre portadoras necessariamente da herança da condição humana. Então, na cultura portuguesa tem isso que você falou, como na Espanha, como em tanto lugar, mas também é verdade que eu tenho percebido entre muitos portugueses um reconhecimento, uma valorização, por exemplo, de uma grande figura universal, né? que eu considero também um grande espiritual, que eu considero um representante dessa tradição de consciência simbólica, na sua própria modalidade, não necessariamente se expressando de um jeito especialmente religioso, mas sendo portadora de toda a força da tradição, que claro, é Fernando Pessoa, né? E como ele tem tantos outros, Fabrício, eu estávamos trabalhando com a Maria Gabriela Jansou e tantos outros grandes representantes portugueses no pensamento. Quero fazer referência, enfim, tem todo um grupo de pensadores no nosso tempo, como Paulo Borges, por exemplo, que estão atualizando a força de consciência simbólica e de profundidade, de herança atualizada de uma visão inclusiva nas letras portuguesas com uma extraordinária vitalidade. Então, eu acho que o português, enquanto cultura, enquanto língua, é particularmente receptivo à condição poética da vida. Eu acho que é muito significativo que a saudade seja a expressão tão profunda do sentimento luso, seja nas modalidades brasileiras ou nas modalidades portuguesas, essa consciência do como é que falamos em português, anelo, daquele desejo profundo, que consciência do retorno a esse não lugar do mistério. Então, sinceramente, eu penso que no mundo português tem muita receptividade a esse domínio do que você está falando. Agora, contudo, você tem mais saudade, gostaria que isso fosse ainda mais intenso, e percebeu, como eu percebi, o impacto de saber que cada pessoa no Irão vai ler a grande poesia, que cada vez que vão tomar uma decisão, vão abrir um livro de poesia para ter um reflexo, para ter um impacto na sua imaginação, no seu processo interno. Então, é certamente um povo particularmente inspirado pela poesia, certo? Mas poesia portuguesa é forte, né? Alguém mais, ou você quer compartilhar mais a respeito da vivência da poesia no mundo luso? Apenas recordar que, por exemplo, há algo inimaginável hoje, seria o que aconteceu quando faleceu Guerra Junqueiro. Quando faleceu Guerra Junqueiro, um poeta português, existiram 4 dias de luto nacional, e as estradas de toda a cidade de Lisboa, por onde passou o cortejo, estavam cheias de gente, e não havia Facebook para fazer convocatórias, nem redes sociais para dizer às pessoas vamos lá. As pessoas foram, naturalmente. Hoje em dia é um desconhecido. Guerra Junqueiro é um desconhecido e a sua poesia não é lida. É triste perceber que hoje os famosos são gente que passa e que pouco faz. Enfim, dão pontapés na bola. Não é? Os heróis de hoje dão pontapés numa bola. Muito obrigado. Aliás, Helder, Guerra Junqueiro é um dos poetas mais homenageados por Fernando Pessoa, que foram uma das maiores referências na poesia portuguesa para ele.
E, Pablo, há uma questão do Amon Pinho, também estudioso da cultura e do pensamento português, que escreve: pensando a obra de Ibn Arabi à luz da tradição mística islâmica, e não apenas, mas também à luz das outras tradições místicas, a judaica e a cristã, poderíamos falar certamente numa originalidade do pensamento de Ibn Arabi. Qual seria esta originalidade, Pablo? Bom, para ele a ideia de originalidade não seria de uma novidade, mas de uma conexão com a origem, né? Então, na linguagem dele, a origem vai sempre para a raiz, mas se vamos ver essa originalidade do ponto de vista da língua moderna, num contexto, por exemplo, europeu, enquanto aportação nova no seio dessas grandes tradições, eu acho que não é que seja uma novidade, é que é uma inclusividade e uma intensidade, quer dizer, a força com a qual ele vai afirmar a inclusão de todas as linguagens, de todas as crenças, no seio de uma visão transcendente ao mesmo tempo que imanente, e a força como é que ele faz, é a intensidade pela confluência de todas aquelas linguagens no que eu chamo de estrutura caleidoscópica, e chega a um grau de expressividade, de compreensividade que eu acho pessoalmente incomparável. Quer dizer, eu, na verdade, não posso pensar noutro pensador e poeta que vá tão inclusivamente longe quanto ele, né? Então, mais do que uma novidade, essa força talvez ligada ao que ele percebia como a sua própria função tradicional enquanto representante da própria realidade original do que ele chama Hakika Muhammadi, do próprio protótipo do ser humano completo. Então, ele se pensa como aquele pensador inclusivo, que ao mesmo tempo que ele tem uma enorme fidelidade à letra e à ritualidade, aos referenciais da tradição islâmica, ao mesmo tempo, e porque ele tem essa fidelidade àqueles referenciais, vai ter uma visão sem limites na inclusividade. Por isso que ele chama assim mesmo de Rahim Mutlaq, compassivo absoluto, sem limites. Ele a imagem do Criador que cria a existência pelo seu Nafas ar-Rahman, o hálito do omnicompassivo, ele vai ser receptivo a essa inclusividade. Então, muitos outros grandes exponentes das tradições abraâmicas e outras chegam nesse domínio também, mas acho que nenhum como ele conseguiu articular a pluralidade de linguagens do tempo com essa unidade de fundo e com essa inclusividade sem reservas, né? Ao mesmo tempo que sendo um exponente rigoroso da literalidade da tradição islâmica. Eu acho que nessa confluência também de máxima singularidade com absoluta inclusividade, ele é também uma expressão extremamente iluminadora das tradições abraâmicas. Mas talvez você tenha uma outra ideia disso que você leu, dessa originalidade. Poderia falar algo, Fabrício? Eu gostaria de agradecer muitíssimo ao professor Pablo pela resposta e, claro, também pela conferência, pela palestra que nos foi dada, mas penso que talvez uma palavra que pudesse ser melhor usada, né, na própria formulação da minha questão seria justamente no sentido da singularidade, né? Ou seja, pensar a singularidade da contribuição dada pelo Ibn Arabi.
né? Era mais um pouco nesse sentido, na verdade, que perguntava. Mas a sua resposta contemplou perfeitamente e agradeço por isso. Obrigado, obrigado. Muito bem. António Rei, queria dizer alguma coisa? Vi que ativou o microfone. Sim, boa tarde, em princípio. Eu vou começar por saudar a todos e quero dar os meus parabéns ao professor Pablo Beneito pela extensa e rica palestra com que nos brindou e queria ao mesmo tempo deixar-lhe aqui quase um repto de que forma todo o conhecimento que tem relativamente, portanto, aos conteúdos de Ibn al-Arabi poderiam vir a ser ferramentas para se abordar de uma forma capaz, que ainda não foi feita, precisamente o tratado de Ibn Qasi, ou seja, usando inclusivamente o comentário que Ibn al-Arabi fez à obra de Ibn Qasi. Portanto, é uma obra que está ainda, portanto, no limbo e precisaria, portanto, de uma abordagem capaz, por várias circunstâncias não tem sido, e, portanto, a ideia que se me ficou também foi se eventualmente Ibn al-Arabi poderia ser uma ajuda, portanto, um instrumental, ou dispor-se de um instrumental que ajudasse, portanto, de alguma forma, desencapsular, portanto, Ibn Qasi, de alguma forma, escondido, portanto, ao longo dos tempos, curiosamente com um tratado, pelos vistos, copiado pelo próprio Ibn al-Arabi e a que está associado o seu comentário. É apenas uma ideia geral e um repto, e já agora gostaria de ouvir o que é que se lhe apresenta sobre esta questão. Bom, é certo que seria ótimo que alguém se ocupasse de fazer esse trabalho de edição da obra de Ibn Qasi junto com o comentário parcial de Ibn Arabi. Eu já sei que no passado tinha algumas tentativas, os manuscritos estão disponíveis, tinha algumas tentativas. Lembro que Riyad Atlag, um grande conhecedor de Ibn Arabi, já começou a fazer anos atrás, não sei o que foi desse trabalho. E acho que pelo menos mais pessoas têm lido, têm se interessado. Vamos esperar que alguém faça um trabalho de edição, tradução e comentário para iluminar a obra de Ibn Qasi e também essa relação. Contudo, falar para você que o Ibn Arabi, que eu falei que é tão inclusivo, mas ele também é crítico com as coisas, né? Essa inclusividade não quer dizer que não seja, de certa perspectiva, em certo contexto, ele vai ser crítico de um certo ponto de vista, tá? Então, no rigor dele também, quando ele está num domínio de análise e de crítica, ele também é crítico, certo? E ele, no comentário dele, foi bastante crítico com Ibn Qasi. Quer dizer que não é só, não está tratando Ibn Qasi como um mestre dele e tal, está tratando as passagens que ele admira, onde ele vê uma grande sabedoria. Em outros lugares ele vai fazer uma crítica, tá? Então é uma obra de diálogo com Ibn Qasi. O que eu acho muito importante é fazer com que Ibn Qasi se torne conhecido pelo seu pensamento, porque ele sempre é tratado de um ponto de vista da história, das questões de combate, de coisas assim, que a respeito do pensamento dele seriam secundárias, né? Então, acho que para compreender a significação dele, precisa se fazer esse trabalho que você está sugerindo, Antônio. Vamos ver se alguém se apresenta para fazê-lo. Não, é que, portanto, em relação aqui a questão básica é que, na realidade,
a obra nunca foi traduzida para, digamos, nenhuma língua europeia. Nenhuma. Pronto. Há pelo menos, aliás, eu tenho aqui comigo, que provavelmente conhecerá, a edição de Mohamed Al-Amrani, que foi publicada em Marrakech na década de 90. Não contém o comentário de Ibn Arabi, né? Ele coteja algumas coisas, mas não, digamos, não é uma coisa aprofundada, não é? Ele, ao mesmo tempo, portanto, trabalhou os manuscritos de Istambul, faz a edição, é a mais completa. Há uma outra que é mais simples, que consta de uma tese de doutoramento que foi apresentada nos anos 80 na Columbia University por um William David Goodrich, mas é apenas o texto. Portanto, ele é datilografado, em princípio é o texto completo, mas não há, ou seja, não há o comentário, e ao mesmo tempo faria falta, provavelmente, abordar obras da mesma época, eventualmente Ibn Barrajan, eventualmente Ibn al-Arif, portanto, para tentar cruzar, certo. Não é? Portanto, eu creio que faria falta um trabalho que pusesse, pelo menos, não interessa neste caso o idioma, mas que facilitasse para, digamos, o europeu em geral, ou para o ocidental em geral, não importa se fosse em inglês, em francês, em espanhol, em português, mas um idioma que, digamos, tornasse mais acessível aquele texto, porque é um texto de alguma forma, curiosamente, parece que está protegido por qualquer coisa. Sempre que cada vez alguém tenta começar o trabalho, há sempre qualquer pormenor, qualquer circunstância e a coisa fica travada. Há ali, enfim, acho curioso, acho muito curioso. Concordo com você que para fazer esse trabalho precisa uma familiarização com Ibn Barrajan, com Ibn al-Arif, com todo a linguagem sufi do tempo dele, especialmente por ser a obra conhecida, né, que precisa contraste. Também poderíamos falar a mesma coisa das obras do Mirtoli, né? Então, seja peças poéticas, seja textos sobre nomes de Deus, sobre outras coisas, seria muito bom que alguém fizesse uma boa tese, um bom estudo, uma boa tradução. Tem muito a fazer aí, mas isso, claro, não pode se fazer diretamente. Uma pessoa estudou árabe ou tal e vai diretamente tem que se familiarizar com todo esse contexto de literatura e de pensamento sufi antes de poder se aplicar numa tradução, mesmo numa edição. Sim, assim, eu acho que a tradução e o estudo da obra de Ibn Kassi, com todas os seus condicionalismos, teria que ser o objetivo de um projeto internacional, eventualmente, e com uma equipa. Não é um trabalho de uma pessoa. Você não pode levar ali a vida toda e depois perde-se lá por dentro e lá fica, não é? Fica a viver lá e depois pode não voltar, não é? Vamos ver. Eu acho que essa iniciativa de vocês do seminário de estudos árabes e islâmicos, nesta troca que estamos tendo, pode ser justamente o lugar onde algumas pessoas, jovens pesquisadores e outros, percebam esse interesse e recebam essa motivação. Então, vamos transmitir essa motivação para aqueles que poderiam ter os meios, né, penso especialmente a jovens no processo de estudar no contexto dos estudos árabes e islâmicos, tal, por exemplo, e motivar para eles, transmitir o nosso interesse para motivar eles a fazer esse trabalho. Mas você tem razão, aí podem se implicar pessoas de várias línguas, de vários contextos, especialistas, para talvez um dia poderia se ter um colóquio internacional com esse tema. Exato, o que eu estava a dizer, Pablo, desculpa interromper-te, mas por que não, de facto, organizarmos em Lisboa uma espécie de estado da arte sobre estas autoras, na Lusófona, com a colaboração da Nova, do António Rei, da Aliança Latina, e daqui a 2 anos, por exemplo, fazermos um pouco um estado gerais, um estado da arte sobre estas autoras e impulsionarmos assim estes estudos que precisam de ser dinamizados. Pois parece uma ideia
maravilhosa. Eu penso que um dos objetivos desse encontro seria propor uma quantidade possível de teses, de sujeitos, de temas de tesis doutoral para animar possíveis estudantes a trabalhar nesses domínios, né? Porque... Pablo, desculpa a interrupção, mas temos que colocar isto, temos que baixar um pouco aqui, bajar o globo, e que é o seguinte, sabes perfeitamente qual é a situação em Portugal. O árabe não se estuda nas universidades, portanto, muito pouco se trabalha sobre isso. Os interesses que há mais ou menos sobre o período islâmico incidem preferencialmente na questão arqueológica, que é dominante em Portugal, digamos, nos últimos 40 anos, que se fizeram de alguma forma os porta-vozes do Garbo al-Andalus, e, portanto, a outros níveis é muito difícil. Portanto, por isso é que eu, de alguma forma, estava a lançar o repto, ao mesmo tempo, uma espécie de lançar a corda, a ver se alguém pega do outro lado. Faria falta, não é que cá não se possa fazer, mas convém que seja uma equipa, e que essa equipa, digamos, se alguma vez se apresentasse um projeto, fosse um projeto para ganhar. Um projeto para vencer. Exato. Certo, mas... Precisamente porque cá não há portanto, não há massa crítica, não há a formação nem ao nível de licenciatura, muito menos ao nível de pós-graduação. Bom, uma coisa que já aconteceu no passado e que poderia acontecer é ter estudantes, seja do Brasil, seja de Portugal, em universidades que sim têm esse tipo de formação para depois voltar fazer esse tipo de trabalho, etc., né? Eu mandei alguns dos meus estudantes espanhóis à França, por exemplo, para fazer estudos da cultura irânica, né? Que aqui não temos essa situação, que não tem onde estudar persa num nível de aprofundamento. Então, quer dizer que vamos estimular também essa motivação. Aí, essas ideias que estão propondo podem dar fruto. Isso está nas mãos do mistério, né? E da providência, porque são coisas que não podem se forçar e que podem se propiciar com certeza se tem um financiamento grande de um projeto nacional, tal, de repente pode propiciar que essas coisas aconteçam, mas se não, temos que dar com a receptividade de pessoas que vão ter o tempo, a disposição e a capacitação para fazer esses trabalhos. Já ter a intenção desse encontro vai fazer com que muitas coisas entrem em movimento de transitividade simbólica e se Deus quiser dar um fruto. Eu, pessoalmente, quero me interessar mais no Almirtoli. Vamos ver. Então, um dia reunindo, talvez comunicando com aquelas pessoas que já fizeram edições, reunindo as pessoas que têm interesse, vamos ver o que isso dá. Acho uma grande iniciativa de vocês. Então vamos, sem dúvida, continuar isto, e não só como conversa, mas vamos sim realizar iniciativas, se Deus quiser. E também quero relembrar que no nosso programa de seminário permanente de estudos islâmicos, em outubro vamos ter um colóquio na Biblioteca Nacional de Portugal, um colóquio intitulado Cultura luso-árabe e luso-islâmica, em que o próprio António Rei, o professor António Rei, vai falar de sufismo no Garbo al-Andalus. Vamos ter também o Adel Sidaros a falar disso, vamos ter a Natália Nunes, que também está presente hoje, que falará de poesia, literatura e cultura do Garbo al-Andalus. Portanto, vamos manter o fogão ligado e vamos continuar a insistir, o António, eu, a Natália e os outros, os últimos dos moicanos, mas vamos continuar teimosos para que tudo isto vá à frente. Agora, temos poucos minutos, eu diria que realmente estamos a aproximar do fim desta sessão, que tem sido de facto muito, muito rica. O Pablo Beneito é de facto, além de uma autoridade científica, tem este dom de nos envolver na palavra, na conversa, na cordialidade. E antes de fechar, queria dizer novamente que a Ibn Arabi Society Latina, em Portugal, realiza um círculo de leitura sobre Ibn Arabi. Infelizmente, agora com todos os confinamentos, temos abrandado um pouco o ritmo, mas durante 2 anos, 3 anos quase,
fizemos com regularidade. Para quem tiver interesse nisso, eu deixo aqui o e-mail da Mias Latina em Portugal, respondo diretamente eu, portanto, vão entrar diretamente em contato comigo, e assim poderemos eventualmente organizar, por exemplo, no verão, um próximo encontro. Vamos ver se conseguimos tanto físico como via Zoom. Agora é tudo um pouco para repensar, mas quem tiver interesse nestas matérias que me contacte será bem-vindo. E se alguém tiver ainda alguma questão, mas muito específica, pontual, que não demoremos mais do que 2, 3 minutos para tratar, poderá ainda fazê-lo. Entretanto, deixem-me ver aqui quem está connosco hoje também para ver se temos outras pistas para além do António e da Natália. Sim, quero também dizer, temos aqui connosco hoje a Sara Domingos, possivelmente em vergonha se para eu a mencionar, mas queria relembrar a todos, a Sara Domingos é uma artista portuguesa que, entre outras obras plásticas e de pintura e com técnica mista, está a realizar uma figuração do alfabeto árabe através de uma linguagem muito original e contemporânea. E, muito recentemente, o professor Pablo Beneito e eu e a Mias Latina atribuímos um prémio a Sara Domingos, o prémio Barzakh, por esta obra. Como ela está aqui presente, acho que também é bom divulgar para o público lusófono. Já fizemos a apresentação do prémio. Eu agora também vou divulgar o trabalho dela aqui como link. Trabalho intitulado Uma Textura de Som, A Texture of Sound. Um trabalho fabuloso de representação das letras do Abjad, portanto do alfabeto árabe. Recomendo a todos conhecer esta artista portuguesa que já ganhou este prémio, já expôs as obras em vários sítios na Europa e portanto, familiarizarem também com este tipo de atividades que nós, na área de ciência das religiões, estamos também a tentar envolver no debate académico. Portanto, a arte em diálogo com a ciência, com a mística e outras linguagens. O amigo Pinho tinha uma questão. Acho que já colocou, ou não? Amon? Não, já não tenho questões. Na verdade, o ícone que eu coloquei foi o de palmas, o de cumprimentos pela sessão, ao Fabrício e também ao Pablo. E agradecer, bom, estou falando desde o Brasil e conforme coloquei aqui no chat, uma grande satisfação poder ter participado dessa sessão e aprendido tanto com todos vocês, especialmente com o professor Pablo. Muito bem. Então, não se esqueçam que daqui a um mês, mais ou menos, 18 de junho, temos a sessão com o professor Mostafa Zekri sobre as traduções do Alcorão na língua portuguesa. Será sem dúvida interessante e incide naquilo que o professor António Reis estava a dizer, ou seja, um estado ainda incipiente dos estudos árabes e islâmicos em Portugal. Portanto, a história das traduções do Alcorão, de alguma maneira, é a história de uma aventura que estamos todos a tentar impulsionar aqui em Portugal para uma consolidação desta área de estudos. Portanto, são sempre bem-vindos. E eu diria, Pablo, de fecharmos aqui, se concordares. Sim, me parece muito bom. Eu queria também, na linha do que você está falando, pedir para os participantes que, se algum deles quiser ser incluído no mailing da Mias Latina, eles podem escrever, né, com seu mail, e aí vamos incluir para que vocês recebam as informações e tudo isso. Estão sempre disponíveis na web, mas seja com Fabrício ou comigo, seria um prazer contar com vocês. Absolutamente. Escrevam para o e-mail que indiquei e vamos tratar disso tudo com muito gosto. Pablo, mais uma vez, muito obrigado. Foi um ponto alto destes últimos 3 anos dos nossos encontros. Foi esta uma sessão, de facto, para nos relembrarmos e que nos motiva para outras e cada vez mais. Obrigado, Pablo Beneito, obrigado a todos os que estiveram cá. A todos. E tenham uma boa continuação, uma boa noite a todos, uma boa tarde, salam aleikum e que todos estejam bem e em saúde.
Obrigado. Adeus. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Tchau, Sara. Obrigada. Tchau. Obrigado. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigado, Paula. Muito bem, mais uma vez obrigado a todos. Vou agora encerrar a sessão e até uma próxima. Peço desculpas, professor. Vânia, tudo bem? Acabei chegando agora, ó. Nós estamos a fechar, estamos a acabar. Eu estou vendo. Eu Tudo estava bem. resolvendo umas questões, me Depois desculpe. poderá ver no online, está bem? Ok, obrigada. Boa noite a todos, mais uma vez.